pelo Em Alta, na Antena 1 em 92.3, também na TV Onda Digital, canal 8.2, e no YouTube, tanto do Em Alta, se você quiser acompanhar, você vai lá no YouTube, bota Em Alta, e se você também quiser acompanhar, vai no YouTube da Rede Onda Digital. Eu sou Iel Levi, estou aqui com meu amigo Antônio Júnior e com meu amigo Bosquinho Ricochete. Hoje a gente vai voltar a falar de política com um convidado que tem muita experiência e tem muita história para contar no meio político, porque já foi 4 vezes prefeito do seu município e já também presidiu a Associação Amazonense dos Municípios. Então, é um cara que tem muita articulação com os prefeitos, com os deputados, com o governador, já viveu muita coisa e vai poder dividir muita coisa aqui com a gente do cenário político, com a sua experiência, vai poder nos ajudar a entender o que está acontecendo nesse momento, que, aliás, Antônio Júnior, é um momento em que a gente está fazendo muitas perguntas e está tendo poucas respostas, né? Verdade, a gente está aí tentando entender que caminho os possíveis candidatos, os pré-candidatos vão seguir aí para poder se viabilizar e não dividir tanto esses votos, né? Como eu já falei essa semana para você, nós temos 4 candidatos aí que está dividindo esse eleitorado, ou seja, todos estão ali correndo o risco de não ir para o segundo turno. A gente não tem nada definido até o momento de quem está no segundo turno. E isso complica muito, isso encarece muito uma campanha política, hein? E a eleição para o Senado também tem nuances. Também tem nuances, assim, né, que podem complicar a eleição para governador. Com toda certeza, né? Hoje também nós temos quatro candidatos, né? O mais, né? Temos o Plínio, o Eduardo, o Wilson Lima, o Capitão Alberto Neto, ainda tem o Marcelo Ramos e provavelmente o Marcos Rota. Então temos 6 candidatos aí que se enrolam aí, lógico, tem os francos favoritos, né? Como o senador Eduardo Braga, acredito, o próprio Alberto Neto, mas não deixando o Wilson Lima e nem Plínio Valério atrás não, porque eles podem surpreender com toda certeza aí. Quem conseguir, por exemplo, fazer uma campanha de marketing nos últimos 45 dias bem feita, porque nunca é demais lembrar, né? Eu vivi isso em 2018, o Plínio Valério iniciou, eu vivi Sim, isso, eu Antônio. também vivi. Quando você perguntava quem era Plínio Valério no início da campanha, nas qualitativas, as pessoas simplesmente não sabiam quem era. Não sabia quem era. Ele começou a falar de CPF, começou a crescer, e de repente... E nós fizemos aquela campanha dele em 2018, né? Você comandou a campanha. Foi nós que fizemos a campanha, eu e o Marquinhos Tupinambá e o Fernando Toller. E aí virou o mais votado da eleição. Virou o mais votado da eleição. Ele foi... Começou como 4º ou 5º e virou o primeiro. Ele foi o segundo voto de todo mundo. Aí se transformou no primeiro voto com a história do CPF. Com relação ao Senado, o segundo voto é fundamental. É fundamental. Que se transformou no primeiro. É isso aí. E o Plínio pode surpreender porque ele faz um trabalho muito de base no interior, né? Ele tem uma movimentação interessante, inclusive com os vereadores, né? Ele focou muito nos vereadores. Nas câmaras municipais. Das cidades do interior do estado. São estratégias que a gente vai discutindo ao longo do tempo. O que tu tá falando aí? Você estava comentando com o Júnior que vocês estão fazendo perguntas e não estão tendo respostas. Hoje vai ser diferente, porque o nosso convidado ele é solto. Ele é solto. É bem solto. Vai poder dar resposta. Ele é solto. Verdade. Olha só, estamos recebendo aqui hoje no Em Alta o ex-prefeito de Manaquiri, o ex-tetra-prefeito de Manaquiri. Maior pescador de Mapará do Amazonas. Jair Souto está aqui com a gente, que também foi presidente da Associação Amazonense dos Municípios e que continua aí com o nome à disposição para disputar eleições e tem muita experiência nas últimas eleições, viveu as últimas eleições intensamente, então vai poder falar muito para a gente sobre o que acontece no meio político aqui, porque tem muita experiência. Seja bem-vindo, Jair, muito obrigado por atender nosso convite e boa noite. Primeiro, obrigado a todos aqui, uma mesa rica, né, de muita experiência também, e no mundo político que é muito desafiador. Fazer política é um desafio
porque você tem várias interpretações, né? As narrativas são inúmeras, e aí é um jogo de futebol em 2 times, aí tá a Copa do Mundo, que é, né, começa o campeonato de uma forma, mas normalmente as finais são... e mais ou menos está acontecendo isso. Eu tenho percebido inúmeras rejeições que está acontecendo no âmbito do Estado e, enfim, políticas públicas, eu acho que... Você falou em rejeição aí. Rejeição, você acha que vai ser um fator decisivo na eleição desse ano? Eu penso que sim, principalmente para o parlamento. Eu tenho certeza, prefeito, certeza, porque eu vou dar 2 exemplos aqui. Estava conversando com uma pessoa que presta um serviço aqui na empresa e eu cheguei e perguntei: em quem você vai votar para governo? Ela não sabia. Eu perguntei: em quem você vai votar para Senado? Ela também não sabia. Aí nós perguntamos: em quem você não vota? Aí ela sabia. Ela sabia. Então eu acho que esse é o fator decisivo dessa eleição. Que vai ser por eliminação. Peraí, eu não voto nesse aqui de jeito nenhum. Quais são as opções que eu tenho? É meio que um segundo turno antecipado. É mais fácil, então. Porque geralmente você vota no primeiro turno por afinidade. E já no segundo turno você vota por eliminação. Porra, esse aqui eu não voto de jeito nenhum. Mas o jeito de votar nesse aqui. É mais ou menos assim. Então, na tua análise, é mais fácil de início saber em quem não vota do que quem vota. Exatamente. Eu acho que eu escolho primeiro em quem não votar. Eu acho que hoje as empresas de pesquisa eleitoral faria dessa forma. Vamos analisar aqui em quem as pessoas não votam de jeito nenhum. Aí vamos ver quanto é que dá esse percentual. Eu vou até propor isso pro Afrânio e pra Flávia da Action, para ver se eles topam o desafio. Porque é interessante, tem muita gente que não gosta de jeito nenhum da pessoa e não vai votar nela. Cria o ranço, né? Sempre nas rodadas de conversas que eu faço uma pergunta em 2 aspectos, né? Mas uma eu faço até por interesse próprio. Na última eleição, você votou para quem para candidatura de deputado estadual? De cada 10, 8 não lembra. Não sabe, nem apaga. E lógico, por vários aspectos, né? Não tem vínculo, não representa, né? Enfim. Às vezes votou por uma circunstância. Outra e tal. E aí é incrível, porque traz a partir daí o tamanho da responsabilidade que é o voto. É incrível como nós temos uma responsabilidade muito grande e a gente acaba por não valorizar, ou seja, nem consegue lembrar quem foi que você contratou para lhe representar e quem você contratou para gerir talvez o dinheiro mais importante, que é o coletivo, que é do povo, né? Então, esse é o grande desafio que nós temos pela frente de compreender o momento que nós estamos vivendo, tão importante. O momento que nós estamos vivendo é um momento de candidaturas gerais, né? Governador, presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Mas eu queria começar esse papo aqui, Jair, entendendo. Você foi 4 vezes prefeito de Manaquiri. É pouca coisa, não. Que é o município da região metropolitana de Manaus. O único prefeito reeleito, me corrija se eu não tô errado, não foi não? O único prefeito reeleito? Lá foi, de Manaquiri. Foi. Nenhum outro prefeito conseguiu se reeleger, somente ele. Então, explica pra gente primeiro isso. Como é que você consegue ser 4 vezes prefeito de um município do Amazonas? Eu vou trazer talvez uma das respostas mais importantes na minha vida como político, né? Como é que eu consigo transitar na minha cidade, nas ruas, nas comunidades, livre, sem abordagem, sem cobrança, sem absolutamente nada. Quer dizer, sem facadas, né? Absolutamente nada. Eu consigo andar na minha cidade com o meu povo de forma tranquila, sem nenhuma intervenção que não seja de muito acolhimento, nenhum tipo de agressividade. Nada, absolutamente. Né? Então, tranquilo, pode sentar e tomar café. Então, eu jogo futebol, eu tomo café, eu brinco, me divirto, ando na praça, na rua. Isso é algo que eu imaginava quando entrei na política e eu consegui, né, depois de um trabalho
de conscientização e de sensibilizar mesmo a população que um político ele é igual a qualquer um outro e, portanto, ele tem que se comportar assim. E olha só, eu fui eleito e reeleito, talvez com tomada de decisão que a resposta primeira era não. Eu aprendi o não com minha mãe. Quem mais me falou não na vida foi minha mãe e meu pai. E quem mais me amava e quem mais queria o meu bem. Dizer não para as pessoas é a construção do amor, de querer bem a alguém. E eu falei muito não, falei muito não. E esse não, em seguida vinha o sim, de verdade, construindo, né, políticas públicas que a população compreendesse que ali é o crescimento dela, da família dela, coletivo e individual. Portanto, ser eleito e reeleito em uma cidade depende muito da lealdade desse processo e a preocupação de que os serviços têm que ser públicos, ou seja, enriquecimento pessoal, não. Quando o enriquecimento coletivo, e a gente compreendendo isso, a vida se torna muito mais leve, muito mais tranquila. Mas eu quero entender o seguinte. Primeiro eu quero entender o seguinte. A sua primeira eleição em Manaquiri, você já tinha tido experiência política, candidato a alguma coisa? Nunca. Se lançou quando? Qual foi o ano? Não, tá. Eu não posso... eu fui candidato porque... a minha família era envolvida politicamente. Meu pai fugiu de casa para ser candidato a vereador, porque minha mãe não queria. Fugiu de casa? Fugiu de casa. Quando nós migramos de Manaquiri para Manaus, eu fiquei um período aqui em Manaus. Você é filho de Manaquiri? Manaquiri. Tá. Eu sou da zona rural. Você moro na zona rural. Você veio com seu pai ou ficou com a sua mãe? Não, a minha mãe veio porque adoeceu, ficou doente. E aí ela veio para se tratar. Não, quando seu pai fugiu, você veio com ele? Não, eu não existia. Eu não queria também que ele fosse ser político. Ah, sim. Ele era empresário? Ele era, na época, ele era carteira assinada, CLT, na Casas Pernambucana. Pernambucana de Manaus? De Manaus. E que eu fui para lá porque ele também pediu que me contratasse. Eu fui funcionário da Pernambucana por mais de 20 anos. Toda a minha formação é dentro de empresas privadas. Na Casa Pernambucana? Casa Pernambucana da Marechal Deodoro. Então eu trabalhei 20 anos de carteira assinada. Tu deu pino lá? Comprei muito tecido e nunca paguei. E eu fiz, olha só, lá dentro, lá dentro eu fui... Serasa, onde é que o cara tá agora? Fica tá esperto. PC Serasa, cuidado que vai lá. Eu dei muito com isso. Não pode prestar dinheiro a juros, já sabe. Por favor, prestar dinheiro pra ele. Mas se você quiser, eu peço pro Vocaro dar uma ajudinha pra você. Tem que estar distante do Vocaro agora. Pois é, mas então a minha vida toda ela foi na iniciativa privada. Aí o meu pai aqui, ele sempre foi encantado, porque quando o município de Manaquiri foi emancipado em 1982, eu era um município recente. Recente, muito recente. A minha família foi muito envolvida na emancipação do município. Então, meu tio foi candidato a prefeito, não ganhou. Eu tive outro tio que foi vereador, meu pai foi vereador. E aí o meu pai queria muito poder contribuir e ele... Olha só, imagina um político que ama ser político renunciar a uma eleição de vereador para trazer o seu filho para ser candidato a prefeito. E eu perdi a eleição em 2000. Graças a Deus que eu perdi a eleição. Você já agradeceu por você não ganhar? Já. Se eu tivesse ganho... Várias vezes. Se eu tivesse ganho a eleição, eu teria sido o pior prefeito do Amazonas. Eu precisava entender o que era política. Aí eu fui estudar. Em 4 anos eu fui estudar. Fiz muitos cursos. Porque eu era... Foi se preparar para ser... Fui me preparar. Eu era da iniciativa político. privada. E você pensa que é igual. Não é absolutamente. São contextos diferentes, análises diferentes, decisões diferentes. A política, ela é muito importante. E aí voltei a ser prefeito em 2004 e ganhei a eleição em 2005. Né? Inclusive, viu, El, é importante dizer, eu era, naquele momento, um candidato e não fui apoiado pelo melhor governador do Amazonas, que foi o Braga. O Braga apoiou outro candidato. Né? Em 2004. Em 2004, mas nós ganhamos a eleição. Lógico, e aí eu fui... O que eu fiz? Eu peguei todo o processo decisório de uma iniciativa privada e coloquei no público. Eu levei a cultura privada para o público. Boa. Então, tomada de decisão, análise,
de conjuntura, né? Planejamento estratégico, medição de desempenho. Então, toda a parte técnica do setor privado eu levei para o público. E olha, total sucesso, e eu acho que isso é o que mais diferenciou hoje o município de Manaquiri. Então, você se elege em 2004 pela primeira vez prefeito de Manaquiri. Assumi em 2005. Se reelege em 2008? 2005. Não, aí assumi em 2005, quando foi em 2008, fui reeleito. Aí elege o sucessor? Não. Depois não? Não elegeu o sucessor? Não. Por quê? Aí explica para nós. Porque assim, o município estava tão bem que a população achava que qualquer um poderia governar. E aí elegeu um prefeito que não foi eu que indiquei, e aí o município foi à falência. Em 4 anos faliu, literalmente foi à falência. Em 2012 se elege um prefeito que não foi você que indicou. E nesse período o município foi à falência. Aí eu volto em 2016. E aí? E aí eu fui eleito. Para recuperar. Como é que recupera um município falido? Olha, pior que você fazer é recomeçar. Recomeçar, porque... Pior que começar é recomeçar. Começar é recomeçar. Porque recomeçar é você pegar uma falência e você renascer, ressurgir. Porque a falência não tá na economia, não tá na cabeça das pessoas. Uhum. Tu tá entendendo? Então, reconstruir a educação de tempo integral, reconstruir, sabe, o desenvolvimento econômico, reconstruir os serviços públicos que nós perdemos. Então, é desafiador recomeçar. E aí eu fiz isso, né? Colocamos de volta o Manaquiri nas condições devidas, mas o grande maior problema que eu enfrentei foi a pandemia. A pandemia foi um caos generalizado, porque nós acabamos por perder quase tudo que nós havíamos conquistado até a pandemia. Qual foi o seu percentual nessa volta? Que o povo tinha você como esperança e você volta e ganha a eleição. Você ganhou de lavada? Acima de 70%. Foi lavada, né? Foi 7-1, que nem o Brasil lá na... acima de 70%. Porque estava com o senhor problema. implantou também a educação de tempo integral no município, né? Que o senhor falou disso aí. Sim. Né? Foi você que mais de levou... 85% da educação de tempo integral até 2012 era de tempo integral. Por que tempo integral? Mais de 85% da rede municipal de tempo integral. De tempo integral, hoje. Isso acabou na época. Uhum. Hoje nós estamos recomeçando o tempo integral. Nós vamos inaugurar, depois de muito trabalho, o que nós chamamos de Cidade da Educação. Nós vamos fechar todas as pequenas escolas e vamos criar a Cidade da Educação, que é o centro de tempo integral do município de Manaquiri, que está sendo construído, vai ser inaugurada agora, a secretaria com toda uma estrutura dentro, né, e vai estar sendo construído, já iniciando nos próximos dias, 2 grandes escolas de tempo integral. Vai unificar todas as escolas? Tudo, vai se fechar tudo. Tem quantas escolas municipais lá? Hoje nós temos 6 escolas. Então todas elas vão ser fechadas e nós vamos para uma cidade da educação. Manaquiri tem quantos habitantes hoje aí? Hoje nós temos... o IBGE fala que tem 17 mil, mas nós temos mais de 30 mil habitantes. Mais de 30 mil, e desses quantos eleitores? Nós temos 17 mil eleitores. Então, 17 tá fechado. Olha aqui. No YouTube, o Pedro Henrique Lima da Costa, fechado com Jair Souto. Leandro Guimarães Ferreira. Nós vamos falar disso, viu, Leandro? Ele está lançando a candidatura do Jair a deputado. Ronilson Feitosa de Araújo. Excelente administrador na minha avaliação, por isso merece ser deputado. Daqui a pouco a gente fala disso. Deputado. Aqui também o Jair Guimarães. Estamos juntos, meu futuro deputado. Rapaz, o pessoal está lançando o Jair aqui, candidato a deputado. Tem um monte de mensagem aqui. Pedro Henrique mandando um abraço. Yolanda Oliveira, boa noite a todos daí do programa. E olha, se você quiser participar pelo zap do nosso programa, você que está nos acompanhando pela rádio Antena 1 e 92.3, o nosso zap é o 999-84-6342. Vou repetir, 999-84-6342.
mas você também pode participar pelo YouTube. O YouTube em alta ou o YouTube da rede Onda Digital. Você pode deixar seu comentário lá e participar do programa. Eu sou Iel Levi, estou aqui com meus amigos Antônio Júnior e Bosquinho Ricochete, recebendo o ex-4 vezes prefeito de Manaqueri, Jair Souto, e também ex-presidente da Associação dos Municípios, que é para onde eu quero levar a conversa agora. Exatamente. Porque, Jair, fala para nós, o que é que você acha? Dessa vez, nas últimas eleições, eu acredito que em 2014, 2018, no meio ali, 2017, que foi a eleição complementar em função da cassação do governador Zé Melo, e 2022, houve uma forte influência de Manaus, da capital, na eleição do governador e dos senadores. Você que foi presidente da Associação dos Municípios, acredita que dessa vez o interior vai ser mais decisivo? Aí eu abro um parêntese. O interior foi muito decisivo em 2022 para que o senador Omar Aziz se reelegesse. Porque se não fosse o interior em 2022, o senador Omar Aziz não tinha sido reeleito, até porque o Coronel Menezes, em 2022, foi o mais votado em Manaus por muito. E o interior tirou essa diferença e devolveu o mandato ao senador Omar Aziz. Como é que você acha que vai se comportar o interior nesta eleição de 2026? As relações, ela continua entre capital e o interior, sem dúvida nenhuma. Os meios de comunicação, ela avança de forma significativa. Hoje, inclusive no interior, nós temos várias formas de comunicação mais rápida, mas eu considero que a eleição, eu acho que é uma onda que nós tivemos, né? Essa onda, é preciso entregar políticas, é preciso entregar, e infelizmente nos últimos anos nós estamos com muita dificuldade de fazer entrega de políticas públicas. Eu penso que a população ela vai estar avaliando com muito critério essa questão das entregas. Então, o interior do estado do Amazonas, que por muitos anos decidiu e nos últimos tempos aí acabou por não ter uma influência tão grande, eu acho que dessa vez ela começa, né, se fortalecendo no ponto de vista do voto. E isso quer dizer que a capital acabou por se fortalecer muito mais no processo, até pela quantidade, né, de votação. Nós temos mais de 50% dos votos em Manaus e isso acaba influenciando. Mas eu considero que a votação hoje ela vai ter mais equilíbrio, né, até pela comunicação. Né? Eu penso... Então, o senhor acha que o voto no interior também pode decidir essa eleição? Vai decidir essa eleição. Vai decidir. Hoje o voto do interior vai ser o fiel da balança. Eu creio que esse ano vai. Vai porque o conceito do voto hoje fugiu um pouco, né? Porque é tudo onda. Infelizmente, a onda está saindo um pouco. Eu acho que o resultado... não dá mais para você sonhar muito na perspectiva sem entrega. Eu acho que... Então, hoje o candidato ele é avaliado pelo seu passado, não por aquilo que ele pode fazer no futuro. Podemos dizer isso? Tipo, senador Plínio Valério, senador Eduardo Braga. Eles vão ser avaliados hoje pelo eleitor, pelo aquilo que eles fizeram até aqui. Sim. Não adianta prometer. Eu acho que não só prometer. Uhum. Né? Eu acho que a população, e eu acho que isso vai avançando mais, a população ela vai fazer análise conjuntural. Quem entregou e quem não entregou. Eu acho que é o ponto. Essa perspectiva, né, de achar, de imaginar, eu acho que está fugindo um pouco da realidade hoje do centro de decisão. Nós vamos ter, pode ter certeza, grandes surpresas do que pode acontecer, principalmente no voto para o parlamento. Tá entendendo? Eu acho que nós vamos ter bastante surpresa. Eu tenho conversado muito, tenho feito muitas reuniões e tenho ouvido muito. Mas o senhor não acha assim,
o que acontece? Nós temos 24 deputados estaduais, e esses deputados estaduais, ao longo dos seus mandatos, eles construíram bases. Você não acha que isso é um fator para um novo candidato? Com emendas, inclusive. Com emendas. Isso não é um fator prejudicial? Porque eles meio que movimentaram as suas candidaturas. Passaram 4 anos movimentando as suas possíveis candidaturas de reeleição. Então, eu acho meio difícil. O senhor está falando dos parlamentares... Dos parlamentares eleitos. Federal. Não, estadual. Estadual e federal. Os dois. As emendas dos deputados estaduais não chegam nas políticas públicas. Muito pouco. Opa! Olha que chega. Opa! Não vou citar nomes, mas eu tô falando como políticas públicas. Tá, mas chega no interior ali. Mas não como políticas públicas. Políticas públicas é outra coisa. Vamos tentar entender isso aí. Isso, é interessante. Quer dizer, o senhor está falando que as emendas dos federais chegam como política pública. Estaduais não. Chegam mais. Chegam mais. Por quê? Explica aí, Jair, para nós. Porque é o seguinte, olha só, hoje as emendas no nível estadual, ela tem menos controles de entrega, tá? O mecanismo de controle dos estaduais. Mas vamos lá, não existe nomes aqui, existe uma hipótese aqui. Tá certo, né? vamos lá. Hipoteticamente, um deputado que manda R$1 milhão para um determinado município. Significa que esse deputado ele não acompanha a execução desse R$1 milhão. Ele entrega para o prefeito. Deputado estadual. Tá ele entrega para o prefeito ali. Vou mandar aqui R$1 milhão para o teu município para te fazer uma quadra, por exemplo. Isso não acontece uma fiscalização desse parlamentar. Os orçamentos, no âmbito das emendas estaduais, normalmente não passam pelas prefeituras. Ela passa pelo terceiro setor. Vai direto, então. Olha aí. No tocante das 4 linhas, o senhor está dando uma entrevista muito bombástica aqui, tá ok? Tá Elas mesmo. não passam pela execução pública, ela passa pelo terceiro setor. Vai para o terceiro setor que controla menos. Que não tem controle. De execução, por exemplo. Que não tem entrega de execução. Mas, então, o senhor está dizendo que, no caso das emendas dos senadores e deputados, tem controle? Mais controle. Principalmente nos últimos tempos. Por ser verba federal, o senhor acha que por isso tem mais controle? E o estadual não tem esse controle tão absoluto ou não existe um medo de como essa emenda será destinada? Mas não tem uma prestação de contas das emendas? Não, prestação de conta fritado tem. Dos ovos ali, prestação de conta tem, mas a prestação de conta, ela... Veja bem, a prestação de conta, ela acontece mais quando ela passa pela estrutura pública, ou seja, sai do orçamento estadual e vai para o orçamento municipal. Em grande parte, essas emendas não passam não sai do orçamento estadual para o municipal. Ela sai pelas entidades. Sai pelas tangentes. Mas pode sair direto, né? O deputado X pode mandar para o município Y direto. Olha, eu estou mandando aqui. Pode sair para o município direto, mas pode sair pelas instituições, associações, fundações. Todas que tem o SEBAS lá, terceiro por exemplo. Terceiro setor. Mas o município não tem que estar adimplente para receber? Não. Aí recursos? Quando passa pelo município, o órgão de controle ele tem um pouco mais de condição de controlar essas emendas, esses recursos. Mas quando vai para o terceiro setor é muito difícil controlar. E quando o senhor já foi presidente da Associação dos Municípios durante bastante tempo até, acredito, né? 3 mandatos. 3 mandatos, né? E foi até, se eu não me engano, membro da Comissão Nacional dos Prefeitos. Eu renunciei agora, eu fui por 20 anos, eu fui tesoureiro, secretário-geral, membro da diretoria executiva da Confederação Nacional de Municípios, que congrega mais de 5 mil municípios no país. Essa Confederação dos Prefeitos, essa Associação dos Prefeitos, não poderia também ajudar uma fiscalização dessa distribuição de emendas? Ou não tem como fazer isso? Deve ajudar, mais na questão educativa mesmo, né? de execução. Ela não tem o papel de controlar. O papel de controlar está no âmbito da própria sociedade e dos órgãos de controle. E nós temos muitos órgãos de controle. O grande detalhe é que, normalmente, os órgãos de controles, ele foca mais no controle na perspectiva
da execução. Tangível, Ele consegue tocar. Ele não controla a entrega, Uhum. a entrega, entendeu? O que aquilo está influenciando naquela comunidade, naquele setor, naquela área lá? É impactante, o resultado, tá entendendo? Não o controle de regras e normas, infelizmente. Agora, o que eu escuto muito, assim, alguns prefeitos que eu conheço, eles falam que nenhum município consegue sobreviver ou avançar na sua estrutura sem emenda. sem emenda e sem a ajuda do governo estadual, principalmente sem convênio. Não. Isso aí, ele incendiou aqui a entrevista com essa história aí do controle das emendas. E eu vou ter que chamar o intervalo comercial e ele vai responder a pergunta do Antônio Júnior depois. Só que tem um desafio para você aqui, interessante. O Leno Crowley é o Raul Seixas do Amazonas, ele diz aqui. Ele diz o seguinte, olha, já sou fã do programa e estou dizendo o seguinte, estou ouvindo muito falar do DSX, que é um evento que vai rolar dia 23 e 24 e é muito bom. E para mim, que sou flanelinha, eu queria concorrer, se dispusessem, a uma participação no DSX, porque eu acho que o DSX pode mudar o rumo da minha vida profissional. Porra. Então, estou dando uma sugestão aí para o Antônio Júnior. Faz um sorteio para a gente participar, para uma pessoa como eu, que sou flanelinha, ir lá no DSX. Porque eu tenho certeza que vai mudar a minha vida. Eu vou fazer melhor, ele vai ganhar, ele é meu convidado. Olha, ele não vai pagar nada, não. Não se preocupe, não. Ele só precisa mandar o nome dele, o e-mail dele pra gente, com o número de telefone que eu vou mandar gerar no sistema o passaporte dele gratuito para ele estar conosco no nosso evento. Ver se essa moda pegar e todo mundo começar a mandar mensagem. Todo mundo que nos procura e tem uma história interessante de vida, a gente não cobra, tá? A gente subsidia esse passaporte. Show. Então são histórias como essa que nos motivam a fazer um evento grandioso como é o DSX. Perfeito. Porque é um evento que, apesar de nós não sermos nenhuma associação, nem fundação, nem instituição... Não recebe emenda? Não recebe emenda, mas é um evento que não tem fins lucrativos. Legal. O nosso intuito com o DSX é fazer com que ele se torne um propulsor de negócios e de conteúdo educacional e empresarial para quem quer empreender na nossa região. Falar em emenda, Antônio, daqui a pouco ela vem, ela é especialista em emenda. É? Ela vai desbravar vai tudo falar? aqui, vai falar tudo. Olha Tá só. Ele Vou chamar ela Leno Crowley, você ganhou a participação no DSX. O Raul Seixas do Amazonas. Passa aí os seus dados, meu amigo, que deu certo. Quem não chora não mama, deu certo. Já dizia o poeta. Já estamos de volta. E olha, você que está na Antena 1 em 92.3, participa com a gente. Estamos recebendo aqui o 4 vezes prefeito de Manaqueri, Jair Souto, que daqui a pouco vai responder. Porque tem muita participação no YouTube aqui, falando da candidatura dele a deputado estadual. Vai ser candidato mesmo? Ele vai responder para nós daqui a pouco, depois do intervalo. Não sai daí, não.
Eu estou recebendo mensagem aqui direto de pessoas que estão assistindo a gente ao vivo, aqui pela Antena 1 e também pela Onda Digital e pelo YouTube, falando de problemas que estão acontecendo aí no dia a dia. Eu quero só receber áudios aqui, eu quero só dizer para vocês que vou ouvir no final do programa, que eu não tenho como ouvir agora, e depois a gente vai colocar no ar. Eu sou Iel Levi, estou aqui com Antônio Júnior e com... Não é o Bosquinho mais. O Bosquinho deu um tempo aí, recebendo 4 vezes prefeito de Manaquiri, Jair Souto, também ex-presidente da Associação dos Municípios, que incendiou aqui a entrevista, dizendo que as emendas dos deputados estaduais não se transformam, na maioria das vezes, em políticas públicas. E dizendo que as emendas dos senadores e dos deputados federais são mais fiscalizadas, porque as emendas dos deputados estaduais vão para o terceiro setor, que não tem tanto controle. Então, a gente vai querer saber mais sobre isso. Com toda certeza. Porque isso aí incendeia o meio político, né? É verdade. A gente está pensando que os deputados estaduais, por causa das emendas, são favoritaços à reeleição, e ele está colocando para a gente que não é bem assim, não é isso? É isso mesmo, É isso que você entendeu? Eu entendi isso, eu entendi que elas não são aplicadas da forma como deveriam ser. Mais ou menos esse o caminho, né? Eu entendi isso também. Que eu acho que políticas públicas seriam mais importantes do que trabalhar com o terceiro setor. Trabalhar com o assim, terceiro setor mal trabalhado, né? trabalhado. É isso que eu entendi, ó. Tem muita... Vocês estão entendendo nada do que o Soutinho falou aqui. O Soutinho? O Soutinho falou uma coisa muito importante. Ele falou que a emenda parlamentar, quando chega um município lá, Manaquiri, ela vai para o terceiro setor. Porque o terceiro setor é ligado ao primeiro setor do município de Manaquiri. Tu entende muito de setor. A emenda, quando o senador manda para o município, ela vem carimbada. A emenda carimbada tem a emenda genérica, a emenda carimbada. E essa emenda, quando ela é carimbada para construir uma escola, ela vai ser construída uma escola. Pai Ticha, tu tá enrolando meio campo aqui. O Jair tá tentando esclarecer e tu tá complicando. Porque o Jair acabou com a guerra que existia lá no Manaquiri. Que guerra? Uma guerra que teve lá de pescador, produtor rural, uma maior confusão no mundo, e acabou com a guerra. Peraí. E o Donald Trump vai vir aqui agora, vai botar guerra no Manaquiri. Manaquiri vai ser um município. Manaquiri vai voltar a guerra por causa do Donald Trump. Vai voltar guerra por causa do Trump. Vai ser guerra de Mapará pra tudo que é lado lá, Manaquiri. Peraí, eu posso tentar entender, porque tu tá jogando uma informação nova aqui. Que história de guerra é essa, Jair? No município de Manaquiri, que faz fronteira, divisa entre Manaquiri e Careiro do Castanho, que é o Janauacá, nós tivemos a maior prisão coletiva do estado do Amazonas por conta de uma guerra dos peixes lá. Quando foi isso? Isso na década de 70, 80? 70. A Baby Isato tava nascendo assim. A Baby Isato tava bebezinha e ela chegou e disse: mamãe, quero conhecer Manaquiri. E aí, diante disso, nós construímos o maior acordo de pesca do Mapará lá. E acordo hoje, porque tem áreas muito bem definidas onde se pode pescar para comercializar e onde não pode pescar para comercializar. Então, isso está muito definido e nós temos no acordo, no período, não se pode fazer pesca para comercializar. Só pode se começar a fazer pesca para comercializar na hora que sai o defeso, né? Entra, aí pronto, aí a gente libera o lago e... é muito Mapará. Realmente... Mapará é o peixe Mapitiu que tem no Brasil. É Mapará. De mais proteína também. Mais proteína. Tu come Mapará assadinho com farinha? Adoro. Tu come, é muito gostoso Mapará. Tu come ele de uma vez só, Maparázinho. Oi, Mapará, você é meu, Mapará. Quero só falar que a Baby Risato vai acabar com a gente. A Baby Risato, eu amo Baby Risato, coraçãozinho pra ela, a mulher mais poderosa do Brasil. Falar com a Patixa aqui, eu amo a Baby Risato. É o jeito. Baby Risato nasceu na Guerra do Canudo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Antes de continuar aqui com o Jair, que incendiou a entrevista com essa história de emenda de deputado estadual, posso colocar uma reivindicação comunitária aqui? Claro, deve. O pessoal do Coroado está reclamando de um quebra-mola
que provoca acidente todo dia e mandou um vídeo para nós. Bota aí no ar, Eliette, pra gente ver aqui, mandando essa reivindicação. Coloca aí. Mano, aqui é a Avenida na Manaus 2000. Aqui é movimentado para mandar. Tem um quebra-mola aqui, que é acidente todo dia. Eu vou filmar o quebra-mola lá. Não tem pintura nenhuma. Olha aí, ó. Os carros vêm devagar, entendeu? Olha aí o quebra-mola aí, ó. É acidente com o motoqueiro todo dia. O motoqueiro vem chutado. Na Manaus 2000 aqui. Olha o quebra-mola aqui, ó. Tá vendo? Não aparece nada esse quebra-mola. Tá vendo aqui? Qual é a empresa que pinta a faixa de pedestre aqui? Tá vendo aqui? Não tem nenhuma pintura esse quebra-mola. Nenhuma. E é uma avenida aqui que é carro toda hora. Olha aí, ó. Olha aqui o rapaz aqui, ó. Freou, ó. Quebra-mola. Na realidade, não é no Coroada, na Manaus 2000, que fica ali do lado do distrito. O que eles estão pedindo é para sinalizar, para pintar esse quebra-mola, porque tem acidente direto, principalmente com o pessoal de moto. Então tá aí o nosso apelo aí para o pessoal da prefeitura para dar uma olhadinha lá. Serviço comunitário aqui no Em Alta. Eu sou Iel Levi, estou aqui com meu amigo Bosquinho Ricochete, meu amigo Antônio Júnior. São 18h43. Você que está nos acompanhando pela Antena 1, 92.3, seja muito bem-vindo. Se quiser participar do nosso programa, o zap é o 999-846342. E para você que está nos acompanhando na Onda Digital em 8.2, canal aberto, também seja muito bem-vindo. Pelo YouTube, tem várias participações no YouTube, Jair Souto. Nosso convidado de hoje, 4 vezes prefeito de Manaquiri, ex-presidente da Associação dos Municípios. O pessoal está aqui no YouTube, Jair. Olha só as mensagens aqui no YouTube. Deixa eu pegar aqui para a gente ver as mensagens no YouTube. É tudo lançando você candidato a deputado estadual. Você está candidato a deputado estadual? Nesse momento, pré-candidato. 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 Por quê, Jair? Explica para nós. O grande desafio no momento não é o executivo. Eu penso que o grande desafio no momento é a construção muito clara e objetiva da Assembleia Legislativa. Nós precisamos, primeiro, reformar a Constituição em parte, mas Constituição do Estado? Do Estado. Está jogando mais uma bala aí. Em grande parte, principalmente as leis complementares, que é a parte de execução do próprio governo. Ou seja, nós temos pouquíssimos controles e isso faz com que um Estado, com a população que nós temos, com o PIB que nós temos, com a Zona Franca instalada aqui, há um único programa de incentivo fiscal na reforma tributária não consegue diminuir a pobreza no Amazonas. Ou seja, nós temos poucos ricos e muitos pobres. Isso é talvez o grande desafio da execução de políticas públicas no estado do Amazonas. Então me diga uma coisa. O senhor não acredita que os prefeitos, já que essas emendas dos parlamentares estaduais não estão sendo direcionadas de uma forma que gere políticas públicas para essas cidades que são beneficiadas, a própria Associação dos Municípios não poderia exercer uma pressão política e institucional em cima desses parlamentares para que isso mude e seja feito de uma forma que possa beneficiar de fato a população e não instituições do terceiro setor que a princípio são sem fins lucrativos? Eu penso que a associação ela tem um papel fundamental. Eu presidi por 3 mandatos, ou seja, quando eu entrei na associação nós tínhamos 13 sócios, quando eu saí nós universalizamos com os 62 municípios associados. Criamos muitas políticas dentro da entidade.
né, Diário Oficial Eletrônico, que hoje reduzimos muito e mais transparência, tanto o Diário Oficial quanto o portal de transparência. Então, a associação ela pode exercer um papel fundamental, só que o controle ele precisa focar muito mais no resultado do que no cumprimento de regras e normas. Ou seja, no momento que a gente analisa a execução e a efetividade, ou seja, o resultado daquele programa, daquele projeto e daquela emenda, ela é muito mais viável. Eu não quero aqui dizer que o terceiro setor não é importante. Eu presidi o terceiro setor, uma entidade do terceiro setor que teve uma importância muito grande. O que eu quero dizer é que, em grande parte, essa execução não chega em políticas públicas, nem em construção de políticas públicas. Então, nós estamos falando de um orçamento que se perde, em grande parte se perde, porque desfoca o resultado da qualidade de vida do povo. E isso é o maior desafio. Então, por exemplo, um determinado deputado mandou para uma associação lá de Manaquiri, onde ela fornece atendimento clínico, odontológico e de mais alguma outra coisa lá que precise. Então, não pode-se dizer que isso é executado de fato, na sua totalidade? É porque, em grande parte, esse controle não existe. Não existe. Não. Parcialmente não. Eu estou falando do resultado. E os prefeitos do interior poderiam exercer uma pressão política em cima dos parlamentares para que mude essa Constituição que vamos dizer, que distribua essa verba, né? Mais ou menos isso. O detalhe todo é que esses recursos que passam pelo terceiro setor, nem os municípios muitas das vezes tomam ciência do que está acontecendo. Nem sabe. Só manda e depois... Nem sabe. Então, esse é o maior desafio. Diferente do orçamento federal, que há um pouco mais de controle, principalmente nos últimos dias aí, que a gente vê realmente o próprio Supremo Tribunal Federal com um trabalho muito, muito próximo da realidade. Mais minucioso ali. Muito minucioso. No caso aqui, nós temos pouco controle, se quase nenhum controle, com relação às emendas que passam pelo terceiro setor. Entendi. Olha aqui, tem uma pergunta do nosso amigo Jair Guimarães de Lima, para o Jair. Se você for eleito, o que você vai fazer para melhorar a qualidade de vida dos ribeirinhos? Esse é o maior desafio, né? A distância... em que o ribeirinho pode explorar? Vamos lá. Qual é o nicho de mercado, de produção que ele pode fazer? Ou a pesca, ou a agricultura, a pecuária, o extrativismo. O extrativismo, enfim. O detalhe todo, vamos lá. Primeiro problema, nós não conseguimos, por muitos anos, regularizar nossas áreas fundiárias. Ou seja, o povo do interior, que ao longo desses anos que vivem, 100 anos, famílias, não tem a titularidade dos seus terrenos. Por consequência, não tem a viabilidade de exploração a partir do licenciamento ambiental. Não tem acesso a crédito. Não tem acesso à formalização, não tem um acompanhamento técnico, ou seja, na agricultura, ou seja, na pecuária, ou seja, no turismo, ou seja, em qualquer que possa se desenvolver. Se não tem acesso à economia, não vai ter pujança, não vai ter riqueza. E é esse o grande desafio para os ribeirinhos, para os caboclos como eu, que sou ribeirinho, que continuo morando na zona rural. Então, o desafio qual é? É nós termos, no primeiro momento, a formalização das nossas propriedades, dos nossos negócios. Nós não temos acesso a crédito. Todo ano, BASA, Banco do Brasil, Caixa Econômica devolve milhões do Amazonas porque nós não podemos financiar os nossos negócios no interior do estado do Amazonas. Porque não tem garantia de pagamento, é isso? Não tem garantia. Só o IPAAM, que faz o licenciamento ambiental, não tem capacidade, nem deve, porque o que eu considero? Tudo aquilo de impacto local tem que ser as secretarias municipais que devem licenciar. O IPAAM tem que
distribuir essa capacidade para os municípios, 62 municípios do Amazonas. O IPAAN, ele só tem que licenciar o que é de impacto regional. Isso está na Constituição, mas não. Ele centraliza tudo. Ele centraliza, não tem capacidade, não tem perna, nem fiscaliza. Mas as secretarias, elas têm vão ter essa competência? Deve se for ter. Delegado a elas? E deve ter. E onde que está isso? Na Assembleia Legislativa. Nós precisamos legislar sobre esse tema. Urgente. As secretarias... Ora, se as secretarias municipais de saúde assumem a saúde pública municipal, se outras áreas, educação, assumem a educação fundamental, por que que o meio ambiente não assume, a Secretaria de Meio Ambiente não assume o protagonismo do meio ambiente? Então, isso me parece que é outros meios, menos do desenvolvimento do Amazonas. Fica tudo centralizado num setor, né? E agora, sobre aquela questão que eu perguntei no primeiro bloco, sobre onde os municípios não conseguem sobreviver sem emendas públicas realmente, não conseguem pelo menos avançar ou prosperar ou fazer novas reformas estruturais ou infraestrutura nos municípios. É verdadeiro isso? Perfeito. Eu vou lhe explicar por quê. No Brasil, nós temos a União com próximo de 60% de tudo que arrecada no país. 50 e poucos hoje. Nós temos estados que conseguem ter aí 30, né? Parte do que arrecada fica com os estados e os municípios ultrapassou agora um pouquinho mais de 20% do que arrecada. Onde você mora? Você mora no município, você morre no município, as coisas acontecem no município. Nos últimos anos, a municipalização das políticas públicas acontece. A descentralização do orçamento não acontece na mesma velocidade. E é preciso que nós tenhamos um pacto federativo de coragem. O dinheiro não pode ficar na União. O dinheiro não pode ficar no Estado. Aliás, o Estado ele é fictício. Ele nem existe praticamente. O que existe? O município. Você morre, você nasce, você morre no município. E os municípios com pouca capacidade financeira, evidentemente que fica tendo que ficar de pires na mão, pedindo emendas. E essas emendas, para chegar, é uma burocracia abrupta, muita burocracia e pouca efetividade, pouco resultado. Então, nós precisamos, inclusive, construir no Brasil um novo pacto federativo e que possa dar aos municípios a capacidade de gerir com seu povo as políticas públicas Andar com os próprios distribuir pernas. melhor esses recursos que são... sem que tenha intermediários no meio. É muito intermediário. É muita burocracia. Burocracia e intermediário. O senhor está, quando o senhor diz intermediário, o senhor está querendo trocar em miúdo e dizer cruzeta no meio? Olha, eu não Muita cruzeta. posso oficializar a cruzeta, porque isso eu não posso estar tratando disso Tem aqui cruzeta, de forma tem clara. cruzeta. Mas eu não posso dizer isso, mas tudo tem custo. Entende que eu adoro uma cruzeta aí. Eu sou o maior cruzeteiro do mundo. Tudo isso tem custo. Então tem custo. O que nós estamos tratando é de políticas públicas. Eu estou tratando de resultado para a sociedade. Então, assim, o que me deixa entristecido é ver muitos pobres, sobretudo no interior do estado do Amazonas, e não tem motivo para isso. E o pior, que nem tanto no interior do estado do Amazonas, a maior pobreza se concentra na periferia de Manaus. E aí eu tenho famílias que passam fome aqui. Existe um trabalho feito nos municípios de incentivar a produção rural? Existe isso hoje? Por parte do Estado, não. Não, O governo do Estado desmontou toda a estrutura do setor primário. O IDAM hoje só funciona porque os funcionários lutam, tá entendendo? Todo o setor primário funciona porque é uma luta para não ver aquilo se destruindo. Mas, infelizmente, não se tem política pública hoje voltado para a produção de alimentos para o Amazonas. Nós estamos importando cada vez mais alimentos.
Tem uma audiência qualificada ouvindo a gente pela Antena 1. Olha que legal. O deputado federal Amon Mandel Aí. está ouvindo a gente e está dizendo aqui, o que o Jair está falando aí é fundamental. E ele diz, eu acabei de formular uma denúncia ao Tribunal de Contas da União sobre as tais emendas PIX, para mudar as regras da emenda PIX, porque ela é de difícil fiscalização, assim como o Jair está falando aí, que as emendas dos deputados estaduais também são. E eu vou ficar de olho agora também nas emendas dos deputados estaduais. Deputado Amon Mandel ouvindo a gente pela Antena 1 e falando disso aí, Jair. Você só me permite falar para o deputado que é o seguinte, nós precisamos ter controle com menos burocracia, porque o grande problema e o grande desafio da sociedade é o custo da burocracia no Brasil. Nós somos um país literalmente burocrático e é preciso ter mais leveza, mais rapidez, porque o povo não consegue mais esperar tanto. Eu vou fazer uma pergunta rápida aqui para encerrar, porque nós estamos com pouco tempo. O Adissandro está perguntando, gostaria de saber do Jair se ele tem ideias para alguma política pública voltada para a questão ambiental, relacionada aos coletores de resíduos sólidos. Pessoal da reciclagem, você tem alguma ideia sobre isso? Você sabe que, quando presidente da associação, nós criamos a maior política de saneamento, ou seja, todos os planos de resíduo, todos os planos dos 4 eixos, resíduo sólido, esgotamento sanitário, drenagem, resíduo sólido, drenagem, esgotamento sanitário. E aí é o seguinte, a política para ser desenvolvida de saneamento é a vida que nós temos de forma muito mais leve. O grande problema, voltado a essa questão do saneamento, que eu acho que é saúde pública, desenvolvimento econômico, é que nós geramos o resíduo, em parte o resíduo sólido, nós geramos o resíduo, esse resíduo se perde na cadeia, porque você só gere, você não cuida dele. E quem está produzindo é o cidadão, e o cidadão descarta